continuar aqui o nosso especial planejamento de uma viagem para Disney, focando em planejamento, economia e organização. E claro que essa especial aqui, essas aulas que eu tô dando aqui para vocês gratuitamente, são uma pincelada no conteúdo, são tópicos importantes, itens importantes que eu quero trazer para chamar a atenção de vocês. Claro que não dá para abordar tudo que a gente precisa para economizar de 4 a 9 mil reais uma viagem por ano, que é a média que meus alunos economizam, que aí eu teria que praticamente abrir o meu curso aqui para vocês, mas eu vou trazer tópicos importantes que vão fazer a diferença no seu planejamento de viagem, tá? Principalmente se você é um marinheiro de primeira viagem, se faz muito tempo que você não vai para Orlando, se você está se sentindo meio perdido com todas as mudanças aí que aconteceram nos parques nos últimos tempos. Então, muita calma nessa hora, vamos voltar aqui para o nosso planejamento, vamos dar continuidade aqui. Eu quero falar aqui um pouquinho de hospedagem rapidamente, falar para vocês um pouquinho das áreas, os lugares que você pode se hospedar em Orlando e dos tipos de hospedagem, tá? Então, trouxe aqui esse mapinha para vocês, um mapinha super simples, mas que dá para dar uma boa ideia da localização das coisas, né? De onde ficam as coisas aqui em Orlando, se é longe, o que que não é longe, o que que não é. Então, vamos lá. Os tipos mais comuns de hospedagem em Orlando. Você pode, primeiro, alugar uma casa, né? Claro, você pode alugar uma casa. E aí tem diversos sites que alugam casa, tem fornecedores brasileiros, inclusive parceiros nossos, tem o Airbnb, enfim, outros sites aí concorrentes do Airbnb que você pode alugar uma casa. E quando eu digo alugar uma casa, você pode alugar uma casa inteira para o seu grupo, para sua família. Então, uma casa aí de 3, 4 quartos, 5, enfim, até casas maiores para grupos grandes. Você pode alugar um quarto dentro de uma casa, né? Você pode fazer isso no Airbnb, por exemplo, ou você pode fazer isso na My House Disney, que é um lugar que eu sempre me hospedo também, porque como eu viajo muito sozinha, às vezes uma pessoa, ou tô eu e mais uma pessoa, compensa bastante o custo-benefício desses quartos menores ali, de você alugar só um quarto dentro de uma casa, de uma pousada, enfim, para conseguir economizar. Então, nesse quesito aluguel de casa ou aluguel de um quarto dentro de uma casa, você tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu vou falar só de uma que é a mais óbvia, né? Claro que eu não tô falando aqui de confiança, de reputação, de, enfim, tudo isso, mas da localização, né? Onde que ficam essas casas, né? Porque a gente olhando aqui no mapa, a gente tem aqui, ó, centro de Orlando, né? Downtown Orlando, que é a área um pouco mais, não é tão turística, digamos assim, é a área mais dos locais, a área mais industrial, de empresas e tal. E aí a gente vem pra cá, continuando aqui numa das principais avenidas de Orlando, a gente começa até aqui a área da Universal Studios, a área da SeaWorld aqui, que também é relativamente perto da Universal. A gente anda um pouquinho mais pra frente, a gente tem aqui, ó, Disney, Lake Buena Vista, a área do Disney Springs. Então, essa área aqui é a área premium, né? A área dos parques, é a área que tá tudo acontecendo, tá? A gente vê que o aeroporto internacional de Orlando, o MCO, tá um pouquinho mais pra cá, não sei se vocês estão enxergando aqui o meu mouse, mas tá um pouquinho mais pra cá. E aí, continuando aqui na 4, que é uma das principais interestaduais, né? Rodovias interestaduais aí da Flórida, de Orlando. Aí, continuando aqui na 4, a gente vai pra Tampa, vai pra Clearwater, vai pra outras cidades aí que são próximas a Orlando, que também até são legais de visitar, mas isso é o papo para outra aula. Então, essa é a área premium de Orlando. E normalmente as casas, quando a gente aluga casa, ou até mesmo um quarto dentro de uma casa, elas ficam um pouquinho mais afastadas. E quanto mais afastadas, menor vai ser o valor. E um importante para trazer, se você está pensando em alugar uma casa, se você está pensando em alugar um quarto dentro de uma casa, você vai precisar alugar um carro, né? Em 99,9% das vezes, nesse tipo de hospedagem, você precisa alugar um carro. Por quê? Que vai sair muito mais caro você se locomover com Uber, com Lyft, e o transporte público em Orlando ele deixa muito a desejar nessas regiões onde ficam as casas, normalmente as casas para aluguel e tal. É, é difícil você conseguir se locomover com transporte público. Então, tenha isso em mente. Se você está pensando aí em alugar uma casa, enfim, alugar um quarto, fazer esse esquema que eu normalmente faço, considere que você precisa aí alugar um carro, tá? Segundo tipo de hospedagem também, você ficar num dos hotéis dos parques, né? O que a galera ama, né? Se hospedar dentro da Disney, ficar nos hotéis da Universal. E aí, cada um deles tem benefícios específicos para os seus parques, né? A Disney vai ter os benefícios lá dela para os parques da Disney, a Universal para os parques do grupo da Universal. E aí, são hospedagens mais caras, a gente sabe, né? Claro, é, é uma hospedagem um pouco mais cara, mas que tem os benefícios ali que podem compensar, principalmente dependendo do seu tipo de viagem.
E o que muita gente faz é se hospedar alguns dias num hotel da Disney pra curtir ali os parques da Disney, depois trocar de hotel no meio da viagem e ir para algum outro hotel próximo da Universal ou mesmo um hotel do grupo da Universal para aproveitar ali os benefícios também da Universal e fazer essa troca, fazer esse meio a meio aí da viagem para pegar o melhor dos dois mundos e também é uma possibilidade interessante, tá? Então, tem opções aí para todos os gostos e bolsos, cada uma com seus ônus e bônus, digamos assim. E eu ensino, inclusive, como se hospedar nos melhores hotéis da Disney, pagando quase metade do valor, né, o valor cheio, o valor que a gente fala que aparece ali no site da própria Disney, né? Tem maneiras legais, lícitas, né, totalmente dentro da lei, das normas, das regras de como pagar até 50% do valor desses melhores hotéis aí da Disney, mas isso não é um papo para essa aula, a gente está falando aqui dos tipos de hospedagem. Então, tem as casas, tem os quartos dentro das casas, tem os hotéis dos parques e tem os hotéis regulares, os hotéis normais, vamos chamar assim, né? Não é um hotel que está dentro de nenhum parque, mas é um hotel que tem aí opção para dar e vender, porque tem opção para todos os gostos e bolsos. Tem desde as opções mais econômicas, mais baratinhas, mais simples, até os hotéis super de luxo, super caros e que oferecem tudo e mais um pouco. Então, tem muita opção em Orlando, né? A gente sabe, um dos lugares mais visitados do mundo. E tem opções econômicas, assim, com bom custo-benefício também. Tá? Então, se você é uma pessoa que quer aquele hotel ali só para dormir, não faz questão de ficar num hotel da Disney, prefere economizar, pagar mais barato num hotel, pagar, sei lá, metade do valor da diária que você pagaria num hotel, por exemplo, dentro dos parques da Disney. Se você prefere fazer essa economia na hospedagem, que pode, enfim, baratear muito a sua viagem, tem muitas opções interessantes também. E aí a gente volta para aquela questão da localização, né? Quanto mais dentro dessa área premium aqui, perto dos parques, maior vai ser o valor da sua hospedagem, e quanto mais afastado, menor vai ser o valor da sua hospedagem, tá? Aí tem vários itens que você tem que levar em consideração na hora que você está pesquisando o seu hotel. Localização é uma delas, né? Outra, se você pretende ou não alugar um carro. E aí, se você não pretende alugar um carro, o que você tem que olhar? Se o seu hotel oferece transporte para os parques, qual que é o horário desse transporte para os parques, né? Porque às vezes, já aconteceu isso comigo algumas vezes, o hotel fala, tenho sim, eu tenho transporte gratuito para os parques, olha que máximo e tal. Só que você chega lá, é um horário por dia, um horário péssimo, um horário ruim, que você às vezes quer chegar mais cedo no parque e o transporte do hotel sai às, sei lá, 9 horas da manhã, e aí você já vai chegar tarde no parque, então você não vai conseguir aproveitar aquele transporte. Então, outro item que você tem que prestar atenção se você pretende usar o transporte do hotel, né? Você tem que olhar também o que que aquele hotel te oferece em termos de amenidades de. Eu vou chamar amenidades de cozinha, mas não quer dizer que o hotel precise ter uma cozinha dentro do quarto, né? A gente sabe que vários hotéis oferecem, que é uma mão na roda. Mas só uma geladeirinha e um micro-ondas já salvam vidas e já vão te ajudar a economizar. Então, pergunta, vê se seu hotel tem ali um frigobar, tenta ver ali nas fotos na internet, entra nos sites oficiais do hotel, ah, caça ali, fuxica nos quartos para ver as fotos, para ver o que que tem. Ver se tem micro-ondas também, porque, gente, micro-ondas e geladeira eu já considero itens indispensáveis. Se o hotel não tem micro-ondas e geladeira no quarto, eu já mudo e vou para uma próxima opção. Tem muita opção de Orlando, com bom custo-benefício, que te oferece isso sim, tá? Isso vai te ajudar a economizar e vai te salvar ali na hora do desespero, principalmente nos hotéis que não oferecem café da manhã. Então, outra coisa que você tem que olhar. Outra coisa, pergunta se o hotel cobra taxa de resort, chama resort fee. Muitos hotéis de Orlando estão cobrando essa taxa de resort. E o problema dessa taxa de resort é que em alguns sites isso não está incluso no valor que você vê ali na hora que você está cotando, na hora que você está reservando, por exemplo. E aí você chega lá de desavisado no hotel e o recepcionista vai te falar: você tem que pagar uma resort fee. E esse valor normalmente é cobrado por dia, né, por noite, ou às vezes por pessoa. Então, se tem duas pessoas no quarto, sei lá, $2 por pessoa por dia. Aí dá $4. Mas os valores variam muito de hotel para hotel e do que aquele hotel oferece, tá? E não vai achando que é só resorts de luxo ou resorts extraordinários que cobram isso, não, tá? Não é nada disso, por isso que eu tô te falando. Presta atenção e descobre se aquele hotel cobra essa resort fee, pra você não ter uma surpresa né, desagradável quando você chega lá e descobre que você ainda tem que pagar mais $100 de resort fee na hora de fazer o check-in, tá? Uma coisa importante que você tem que prestar atenção. Outra coisa que também eu recomendo que você
pergunte para não ter surpresas desagradáveis é, se você pretende alugar um carro, pergunta se aquele hotel cobra estacionamento, porque a pior coisa é a gente não tá computando esses gastos e aí chega lá e descobre que vai ter gastos adicionais que a gente não estava contando. Eu odeio ter essas surpresas aí, essas descobertas desagradáveis que não estão ali na minha planilha de orçamentos. Então, uma outra coisa que também eu sempre pergunto, sempre vou atrás, sempre investigo na hora que eu tô procurando uma hospedagem lá em Orlando, tá? Então, esses são alguns dos itens que eu queria passar para vocês, né, na hora de falar de hospedagem. E isso eu falo muito mais em detalhe lá nas aulas do curso, mas são itens já que já vão te deixar aí ligado e te poupar umas surpresas desnecessárias. E outra dica final aqui de hospedagem que eu quero dar, dos tipos de hospedagem, é que tem hotéis que são parceiros da Disney, mas que não são dentro do complexo. Então, esses hotéis ficam ali na área da Disney Springs, que é uma área super legal. Depois, se você não conhece, pesquisa lá no Google, a área da Disney Springs. E eles são parceiros Disney. O que significa isso? Eles têm, sei lá, o carimbo Disney, o selo Disney de aprovação. E eles têm muitos dos benefícios que os hotéis da própria Disney têm, né? Como a entrada antecipada nos parques, o transporte gratuito da Disney, e mais alguns outros benefícios. Então, às vezes você quer ali, está morrendo de vontade de aproveitar esses benefícios, principalmente da entrada antecipada nos parques, que para mim é o mais útil. É, e aí você não conseguiu uma promoção boa, não conseguiu aproveitar ali os valores dos hotéis mais baratinhos da Disney, não tem vaga, enfim, seja qual for o motivo, você não conseguiu se hospedar dentro da Disney com um valor bom, esses hotéis parceiros podem ser uma opção também com valor um pouco mais em conta, e hotéis bons, hotéis legais, né, hotéis com selo Disney de aprovação, então você já sabe que não é qualquer coisa, né. E aí, tem aí uma lista desses hotéis parceiros, então é legal você saber que eles existem, é legal você saber que eles oferecem também esse tipo de benefício, na hora que você está pesquisando aí a sua hospedagem. E aí, falar de pesquisa de preço de hospedagem, eu precisaria de mais uma hora aqui só falando de como conseguir o melhor preço na sua hospedagem, tá? Recentemente eu reservei a minha estadia ali no hotel da Disney. Eu consegui pagar mais ou menos US$ 100 mais barato que o site oficial, né? Que eu ainda reservei em cima da hora, tá? Reservei ali com mais ou menos um mês de antecedência para minha viagem. E consegui 7% de cashback, ou seja, no final das contas ficou um preço bem interessante para mim. Então tem muitas formas, muitos sites, muitos jeitos de você conseguir economizar na sua hospedagem em Orlando no geral, não só, né, um hotel da Disney, mas falando em hospedagem no geral. Tem um hotel que dependendo do tipo de hospedagem que eu estou pesquisando, eu também sempre gosto de olhar, dar uma olhada e dar uma pesquisada, que é o Detecta Hotel, em português, ou Hotels Combined, que é a versão internacional desse site. E aí você faz a sua pesquisa como qualquer outro, né, site de pesquisa ali com data, quantidade de quartos, de hóspedes e tal. E tem os filtros aqui, né? Enfim, que os filtros sempre nos poupam muito tempo na hora de pesquisar. Mas ele já traz aqui nessa primeira tela, na tela de resultado de busca, comparação de vários sites diferentes aqui e a diferença de preço de cada um deles, tá? Então isso é legal porque já te poupa um tempo, né? Quando você não precisa ficar entrando em todos esses sites aqui, e ele já te traz aqui a diferença de preço de cada um deles. Então, ó, 633 no Decolar e 451 no Tais.com. Então já deu uma diferencinha aí interessante. E aí ele te mostra aqui várias opções e tal, e já te dá essa opção de você ver ali de cara algumas cotações e a diferença de preço de algum deles. Então, fica aí mais uma dica para te ajudar na hora da sua pesquisa de hospedagem, tá? E aí falamos um pouquinho de hospedagem, só pincelamos o tema de hospedagem aqui nessa parte da aula, mas não se preocupe, pois não terminamos, né? Esse especial planejamento, economia e organização de uma viagem para Disney está começando e teremos sim mais aulas aqui para te ajudar a planejar uma viagem econômica focando em custo-benefício na sua próxima viagem para Disney, tá? Continua aqui comigo, vai para a próxima parte da aula. Você já sabe, você tem um material, né, de apoio para download, não se preocupe. Se tiver qualquer dúvida, é só falar comigo. Pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, @Orlando_econômico, que eu respondo todo mundo sem falta, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula, na próxima parte do nosso especial Planejamento Disney.